Tomemos a nossa bela bandeira que hoje mantém a estrutura do artista original. Quando Dom Pedro a encomenda a um francês, Dom Pedro pede que exista o retângulo, símbolo do masculino, e símbolo a cor verde da dinastia de Bragança, a última dinastia portuguesa. Pede que haja um losango, símbolo do feminino, onde haja a cor dos Habsburgo, e alguma pessoa em algum momento não preparou a aula e ensinou que o verde era nossas matas e o amarelo era nosso ouro. Alguém não teve tempo de estudar, aí diz, pegou. E isso é repetido como se em 1821, data da encomenda, alguém fosse pensar em preservação de matas ou valorização disso. Bem, mas esse não é a questão importante. 2 produtos primários, 2 commodities, o tabaco e o café. O tabaco tradicional, o café em ascensão naquele momento. Mas eu quero que as senhoras e os senhores centralizem que a bandeira do Brasil diz: esse país é Bragança, associado a Habsburgo e a Leopoldina, ele é agroexportador, ele é português pelo orbe português e a coroa da Cruz de Cristo, e finalmente ele tem a minha coroa imperial, depois transformado uns anos depois, essa conformação da bandeira. Ora, a bandeira não diz como os Estados Unidos, somos 13 listras iguais e alternadas, ou somos 13 colônias que se uniram para formar um país sem nome, inclusive Estados Unidos da América, não tem nem nome, pega o nome do continente. Nós, com o nome de um produto como a Argentina, nós, com o nome de um produto, fazemos um país em que a figura de Dom Pedro se torna pré-existente ao pacto político. E quando recebe a comissão de deputados da nossa primeira e não concluída Constituinte de 23, substituída depois pela Constituição imposta de 25 de março de 1824, ele diz: eu a jurarei se ela for digna de mim e do Brasil. Ou seja, a minha figura, o poder moderador, que Benjamin Constant falava na França, pré-existe à nação. A minha figura de ministro de Estado, vou pensar uma história fictícia, a minha figura de ministro de Estado é suficiente para que o apartamento seja conveniente para mim. Pega uma história fictícia que me ocorreu agora. Ou seja, minha necessidade imobiliária se impõe ao estatuto jurídico, à visão técnica, ao patrimônio histórico e essa igrejinha colonial que está aí. Mas o importante é que eu tenha lugar, depois nós soubemos, nessa personagem fictícia, por que o lugar amplo era tão importante na sua história. Significa uma tradição, e não uma acusação contra Dom Pedro, que tinha virtudes e vícios, uma tradição de que a minha figura se impõe ao que existe.